Olá, olá, bom dia. Aqui é Meris Oliveira para compartilhar com você neste programa gravado para o seu autoconhecimento com desenho humano. Desenho humano hoje, quinta-feira, dia 24 de janeiro de 2019. Então, este momento é o seu momento para focar no autoconhecimento com desenho humano, que é um potencial disponível para a humanidade no momento. Então, começando aqui no momento do tempo dos neutrinos. Então, da mesma forma que você tem aí dias de chuva, dias de sol, dependendo aí, né, da localidade que você se encontra. Por exemplo, hoje aqui em Florianópolis está uma chuva imensa. Então, as pessoas, elas levam um guarda-chuva, elas sabem que em certos lugares vai estar lá alagado, então elas já evitam de ir lá naquele lugar. E já é algo comum na humanidade, nós temos aí a previsão do tempo. Então, o que eu estou aqui falando para vocês agora nessa primeira parte do nosso programa diário é sobre um tempo também, o qual nós acordamos todo dia, que é o tempo dos neutrinos. Você sabia que o Sol, Júpiter e as estrelas supernovas, elas produzem neutrinos? Nós vivemos dentro de um oceano de neutrinos. Neutrinos são partículas subatômicas em maior abundância no universo. Então, o nosso corpo recebe 50 trilhões de neutrinos por segundo. Isso a própria comunidade científica já constatou. A questão do tempo dos neutrinos para o desenho humano é diferente da comunidade científica no sentido de que aqui nós temos as informações de como que isso, então, afeta a humanidade, certo? Porque os neutrinos carregam uma parte ínfima de massa que é nada mais, nada menos que a mesma coisa que temos no nosso corpo. Podemos nomear aminoácido, né? Então, assim, é uma reação química que o nosso corpo tem com o ambiente, né, que ele está. Veja bem, o ambiente que você está, você recebe aí condicionamento, né, químico das pessoas à sua volta e dos neutrinos, da qualidade dos neutrinos ali, né? Então, assim, não há escolha. Estamos dentro desse programa químico do tempo dos neutrinos, certo? Então, aqui de forma muito resumida, nós estamos começando de forma coletiva a compartilhar isso. Diariamente, de segunda a sexta, eu tenho o maior prazer de estar aqui para compartilhar isso com você. Então, gente, ontem nós conversamos sobre que o Sol estava lá na linha 2, né? Da porta 41, lembrando que a porta 41 é uma porta que é um aminoácido que trabalha com o início das coisas. É como se fosse a letra maiúscula da sentença genética. Então, o potencial químico, essa porta, ela está aqui no centro da raiz, que é um centro de adrenalina, pressa para se livrar da pressão. Então, esse 41 está lá no Sol e vai ficar a semana inteira, mas ele vai trabalhando, ele vai da linha 1 para a linha 2, para a linha 3, para a linha 4, né? Estamos aí em movimento. Então, ontem era um dia que estava lá tudo prontinho para esses começos, para dar aquele start nas coisas, mas através de um chamado, porque a linha 2, ela é um chamado do natural. É um chamado interno ou externo, certo? Já aqui agora, hoje, continuamos com o mesmo elemento, digamos assim, que é a porta 41, que é esse aminoácido para esses inícios, porém, agora a linha 13 é sobre adaptação. Então, hoje é um dia que você vai estar aí lidando com, ou não, né, com esses inícios, tudo depende, né, da sua estratégia, da sua autoridade, que o tempo dos neutrinos, ele está aí disponível. Ele vai ser correto para você, ele vai te condicionar corretamente, se você entra corretamente, de acordo com a sua estratégia, né, e decidindo com a sua autoridade interna, ou não, certo? O movimento é muito único para cada pessoa.
Mas, de forma geral, o 41, esses 70% dos neutrinos que estão chegando, eles estão trazendo essa química desse início e hoje para a adaptação. Então, hoje é o dia que você vai notar que alguma coisa funciona, a outra não funciona. Quer dizer, a pessoa já está mais focada e as pessoas, elas, quando elas se veem, elas trombam nas coisas, digamos assim. É uma frequência, a linha 13, ela é uma linha que traz uma energia que quer ir para o outro lado, digamos assim, né? Porque a linha 13 é a última linha do trigrama inferior, então ela quer ir lá para cima do trigrama, ela quer ir para o trigrama superior. Lá no trigrama superior, então você vai ter pessoas, ambientes, né? Então é a questão mais externa. De 1 a 3 você vai ter introspecção. Então, ontem e hoje ainda um dia mais introspectivo e dia para lidar com essas adaptações e tudo que vem com isso. Porque veja bem, o tempo dos neutrinos, ele é aquilo que ele representa para o seu desenho, né? Então, o tempo do neutrino, para mim, ele é diferente do tempo do neutrino seu e obviamente, de outra pessoa. Então, o que a gente trabalha aqui seria assim como se fosse uma plataforma do conhecimento, que daí você vai pegar esse conhecimento e vai ver lá no seu desenho como que o tempo do neutrino está afetando o meu desenho, certo? Então, eu tenho aqui o desenho do tempo dos neutrinos hoje cedo, às 9 horas, aonde a Lua estava aqui na porta 47.3. Hoje eu tive um atraso aqui e eu estou até gravando agora, depois da 1 da tarde, e eu vou mostrar o tempo do neutrino agora, por volta desse momento, né? Mas como eu já tinha feito das 9 da manhã, eu até vou colocar junto para vocês entenderem o movimento, para vocês verem, pelo menos poder ver como é que funciona, certo? Então, para quem não viu, né, e quem viu, se divertir com a informação, certo? Então, a Lua, ela tá, ontem ela estava lá na porta 59, olha só, a porta 59 ela fica aqui na mandala, né? Ela fica dentro do quarto da dualidade, que é, né, lidar com o outro. Então, hoje, né, ela já não está mais lá, ela já foi lá para a porta 47, certo? Ela já atravessou de noite a porta 40, 64, ela chegou na 47. Então, às 9 da manhã, a Lua estava na porta 47, linha 3, que é aqui no Ajna. Então, a pessoa que tem a porta 64 assim, ativada no desenho, mas não tem o canal inteiro, agora com a Lua, né, na 47, ela vai estar condicionada a ter pressão para fazer sentido do passado, que esse aqui é o canal abstrato aqui da consciência mental, quer dizer, fazer sentido do passado é o que nós temos e que nos mantém registrando a nossa história, certo? Então, é uma frequência importantíssima para a humanidade, mas veja bem, dentro, né, de uma mecânica correta, funcionando correta, ela vai funcionar corretamente. Quando está, né, dentro de uma mecânica homogeneizada, né, você vai ter aí o oposto disso, você vai ter o tema do não ser, você vai ter uma opressão para fazer sentido do passado que vai acabar numa frustração ou numa amargura. Então, quando você, hoje, né, com esse 47, que ainda está na Lua, agora está na linha 5, ainda vai algumas horas do dia de hoje, e veja bem, ele deixa essa frequência, certo? Porque é o que ele trouxe durante esse momento, a Lua, né? Veja bem vocês, refletores, que são aí totalmente, né, entregues a esse movimento da Lua. Então, a Lua agora, ela está lidando lá com uma questão de consciência mental, ela é um centro de consciência, o 47 está no Ajna, que é um centro de consciência mental, então é alguma pressão para fazer sentido do passado e adaptando aquilo ali. Se você olhar à sua volta agora, você vai ver que muita coisa está envolvida nesse tipo de tema, de pauta, digamos assim, mental, nesse tipo de pauta mental coletiva, certo? Então, veja bem, os nodos vão continuar no mesmo local, então o ambiente é um ambiente de pesquisa, a linha 1, ela é uma linha que
busca construir uma plataforma para as coisas. Então, é uma linha que sente muita insegurança, porque ela precisa, então, pesquisar para entender. Ela não sabe nada de algo que ela vai lá, pesquisa, né? Então, assim, o tempo está aberto para isso. Quer dizer, é correto para você agora, né, trabalhar com esse entusiasmo de pesquisar, lidar com as limitações que vai encontrar através da pesquisa e poder, né, passar o seu processo ali, certo? Então, mudanças que aconteceram de ontem para hoje são sutis, porém importantíssimas. Abaixo dos nodos Mercúrio, antes, Mercúrio estava lá na linha 3, foi para a linha 5, certo? Então, nós temos aqui que a comunicação foi de uma adaptação para uma, digamos assim, universalização, certo? Então, essa pesquisa aqui, esse entusiasmo para a pesquisa é mais universalizador em termos de comunicação hoje do que ontem. Ontem ele estava mais lidando com a adaptação da limitação, certo? Vênus também aqui houve uma mudança de linha, então assim, Vênus ontem estava investigando, que esses valores estavam sendo investigados, hoje os valores estão mais introspectivos e eles vão aflorar através de um chamado interno ou externo, certo? E a mudança mesmo foi Marte, né? Marte girou aqui, Marte foi da porta 21, que fica aqui no quarto da iniciação, e foi para porta 51. Então, aqui a gente tem uma mudança de estrutura do aminoácido, certo? Que vai ser, veja bem, aqui a porta 21, ela está relacionada com uma questão do ego dentro da tribo, relacionado com o controle das coisas. Então, todo o trabalho que Marte fez até ontem, finalizou aqui na linha 6, que transformou e mudou-se para a porta. Então, ele foi lá da porta 51, né? Foi para a porta 21, tá vendo? Desculpa, ao contrário. Ele foi da porta 21 para a porta 51, linha 1 hoje, né? Então, a porta 51 já no ego também, mas totalmente diferente, porque não tem mais relação com a tribo, mas sim com um centramento, né? Então, assim, bruscamente, as experiências estão levando no coletivo a pessoa de um controle na tribo para realmente um centramento único de si, que pode, né, digamos assim, se desenvolver aí como a iniciação de algo, como a necessidade de ser o primeiro em alguma coisa. Mas veja bem, se você não tem o ego definido, e você tem a porta lá 25, né? Então, de repente, você tem aí um canal completo que você vai lidar, né? Então, lembrando, gente, o tempo do neutrino é dependendo, se você tem as portas que fecham com essas aqui do outro lado, você vai estar tendo aquele condicionamento naquele momento, que é o que acontece, é um mecanismo, né? Não tem como você dizer é bom, é ruim, não, é um mecanismo, certo? Então, a consciência é enxergar esse mecanismo, né? Enxergá-lo quando ele está acontecendo ali na sua frente, né? E transcender, porque a limitação, né? A transcendência é através de você ver, né, o que está acontecendo ali mesmo. Então, dando continuidade aqui, nós então temos essas 3 mudanças de linha em Mercúrio, Vênus e Marte, mas abaixo Júpiter, né, Saturno, Urano, Netuno e Plutão continuam, até porque são planetas que não se movem tão rápido assim, certo? Até o Mercúrio também, Vênus e Marte, não é tão rápido quanto a Lua, por exemplo, né? Então, essas mudanças são sutis, mas são super consideráveis, certo? Traz um tempero diferente para o programa dos neutrinos naquele dia, ok? Então, continua um desenho do gerador, né? Aqui, que gera um formato de mutação. Então, assim, não há condições de nada no momento ter uma posição final.
É como se você tivesse num momento, se você tivesse, por exemplo, produzindo uma obra de arte que você ainda esteja trabalhando nela. A transformação está no ar, certo? Você entra, né, de acordo com a sua autoridade interna, ali nas suas decisões e sua estratégia, neste momento, neste oceano de neutrinos. Então, como isso afeta seu desenho? Então, eu tenho aqui o desenho do refletor, que é o desenho mais fácil para a gente poder até enxergar, né? Porque o refletor é todo aberto, então é o mesmo refletor de ontem, tá? Então, por exemplo, continua, né? Esse gerador manifestante aqui com esse, né? Com essa aqui um potencial e uma possibilidade de expressão, de dizer algo que sente, de algo que viveu, né? Então, é o processo abstrato sendo traduzido, né? Pela abstração, pela consciência abstrata mental. Então, se o desenho do refletor é esse, a gente tem muito para aprender com isso, porque é mais ou menos isso que está aí. São essas possibilidades que estão aí. E veja bem, é correto para você? Não é correto para você? Depende de como você entra nas coisas. Se está dentro da sua estratégia, da sua autoridade interna. Hoje eu trouxe esse slide aqui, bem colorido, para a gente trazer, assim, mais elementos, certo? Então, vamos olhar o trânsito do desenho do agora na mandala. E agora a Lua já está aqui na linha 5. Esse desenho eu fiz agora às 13h13 do dia, né, daqui da quinta-feira, dia 24. Então, nós temos aí a mudança da linha, além de ter a mudança de linha aqui de Mercúrio, de Vênus e a mudança de Marte, nós temos já a mudança da Lua aqui, que já está na linha 5. Então, as coisas estão rolando muito rápido, o tempo todo, certo? Então, essa pressão para pensar, ela não é mais só para adaptar, que nem hoje de manhã. Agora já é para ser universalizada. Até porque, gente, daqui a pouco a Lua já vai lá para a porta 6. Porque ela é muito rápida. Certo? Hoje ainda ela sai aqui da porta 47 e entra lá na linha 1 da porta 6. E aí a porta 6 é aqui, no plexo, então a história é outra já, né? Então, isso tudo vai se amalgamando durante o dia. Então, sempre lembra, pega lá seu desenho, vê se alguma dessas portas do trânsito fecha algum canal seu, porque é ali que você vai estar vivendo aí o seu Maia, né? O seu filme hoje, certo? Então, esse aqui é o meu desenho, eu sou essa geradora 6-2 emocional, com, né, a cabeça aqui definida. Essa aqui é a mandala do meu desenho, e aqui está a mandala do trânsito do meu desenho agora. Então, veja bem como, por exemplo, 51 e a 3 estão no trânsito, não é algo do meu desenho. Então, o 51, tudo bem, eu não tenho outro lado, meu G continua aberto, mas a porta 3, eu tenho aqui a 60. Então, eu continuo nessa também formato de transformação. Aqui até vocês podem notar isso. Hoje é o 3º programa. Eu estou transformando até que nós vamos chegar num modelo que vai ficar mais razoável para todo mundo, no sentido, né, de trazer isso para a prática. Então, está tudo em transformação, até o nosso próprio programa aqui, Desenho Humano hoje, né? Então, é isso, é bem-vindo ao seu dia. Lembrando que você tem lá a sua mecânica e que amar a si mesmo é respeitar essa mecânica, certo? Então, para mim, responder, né? Esperar para responder e não decidir no agora é o mantra básico, certo? Apesar de que, veja, o 26 continua lá no programa, foi um que mudou para a linha 2, então, veja bem, está me ligando aqui, está me definindo o meu baço, então eu continuo com o baço definido no programa, como trazendo essa força vital aqui, transmissora. Quando esse 26 sair aqui, de Vênus, e entrar outra porta, vocês provavelmente vão notar diferença
no meu formato de transmissão. Porque eu não tenho esse canal é o canal da transmissão, da entrega, né, de algo, que é o que eu estou entregando aqui, uma informação, um conteúdo, certo? E é o momento que o 26 está lá. Então, veja como a vida e como o meu lugar se move no momento, né? Ele tem essas alterações. A consciência é sobre, apesar dessas forças vitais estarem lá, entender que para tomar uma decisão, eu tenho que aguardar a minha onda emocional trazer clareza. Né? Por mais que essa transformação e essa transmissão esteja me dando, seja lá qualquer tipo de segurança para a minha cabeça, até porque o 47 entra lá, veja bem, a minha cabeça também, de repente, consegue fazer sentido de alguma coisa do passado e já quer iniciar. Então, a brincadeira é hold the horses, né? Que segura os cavalos aí, né? Segura, espera para responder, né? Para alinhar-se ao movimento da roda, ok? Então, gente, continua aqui o convite, a pergunta. Envie perguntas sobre, né, o tempo dos neutrinos, que eu tô aqui para responder. Então, isso sobre hoje é o que eu gostaria de falar em relação ao tempo dos neutrinos, e fica a minha pergunta, você sabe, né, como que está o trânsito do seu desenho hoje, junto com o programa do tempo dos neutrinos? Fica a pergunta para você meditar, certo? Para você aí processar dentro de você. Então, o potencial está sempre lá, gente, né? De ser aquela geradora que aguarda para responder, porque aí, em resposta, essa geradora traz foco, ela sintetiza lá para a tribo, trazendo o entendimento, toda a informação lá que a tribo venha, né, se alimentar disso, certo? Então, o potencial está ali, para alinhar corretamente. Porém, se eu não esperar para saber mesmo para onde é que eu vou, como é que eu vou fazer, como é que eu vou falar, e como que vai ser seguro isso, com certeza eu vou acabar frustrada. Se eu espero para responder, veja bem, são quase 13 anos aguardando para estar aqui agora, compartilhando isso com você, certo? Mas alinhando com as pessoas corretas, que é você que está aí do outro lado. É assim. É um mecanismo, cada pessoa tem lá o seu lugar. Perguntas, parte 2 do nosso encontro para autoconhecimento com desenho humano. Então, continuando aqui, a mesma pessoa que perguntou ontem sobre a questão de que ela já tinha o canal do Alfa, quando entrava o canal do Alfa, o 317, se quando isso entrasse no tempo dos neutrinos, né, como é que isso ficava. Então, isso foi o que eu respondi ontem, e em decorrência do que eu respondi, a pessoa me enviou outra pergunta, assim, que é mais, até está soando mais, assim, como uma organização do que a gente falou, que vai servir para todo mundo esclarecer bem, né, o que realmente é esse condicionamento. Então, assim, ó, o condicionamento, a pessoa falou, o condicionamento dos neutrinos na homogeneização fazem com que as pessoas ajam da mesma forma. Ok, isso aqui está correto, realmente, não é que elas, mas não é bem assim, ajam da mesma forma, entende? Cada um vai lidar com a relação química que vai ter com o tempo dos neutrinos, entende? Então, eu diria que elas vão agir dentro do mesmo tema, dentro da mesma pauta, mas nunca da mesma forma, certo? Porém, com base no desenho delas, ou seja, né, então, continuando, né, o que for não definido, que é o que é aberto, e definir pelo desenho, quer dizer que o programa definir, né, de acordo com as definições que vão estar lá no programa,
se ela não se ater a quem realmente ela é, como no caso desse projetor, né? Se eu não me ater sendo um projetor, com a minha autoridade e estratégia, eu acabo sendo homogeneizado. Sim, não só homogeneizado, a homogeneização, ela é uma escravidão. Então, por exemplo, abrindo aspas aqui, você que é um projetor, que não está aqui para trabalhar como um gerador, certo? O gerador nasceu para trabalhar. Ele levanta, ele traz, leva, dirige, sobe, desce, tem energia. O projetor, a mecânica dele é de enxergar o outro com a sua aura focada, guiar a energia do outro, né? Tem nada a ver com o que a homogeneização determina do que vem a ser um trabalho hoje em dia para a sobrevivência da pessoa, certo? Então, quando você fala que, né, se eu não me ater sendo projetor com a minha autoridade e estratégia, eu acabo sendo homogeneizado. Mais que isso, você acaba sendo um escravo, porque você é que vai ampliar a energia de todo mundo à sua volta e achar que é sua. Então é você que vai ter pressa para fazer tudo, para provar que você, né, o seu valor, que você faz, evitando confrontações, né, se apegando que às vezes não é bom para si, mas se sente seguro. Tudo isso para responder um monte de pergunta que nem te interessa e aí tu ainda quer ter certeza de tudo isso. Certo? É muito mais do que ser homogeneizado, entende? É basicamente ser escravizado, né? Porque você nem está aqui para sair fazendo tudo. Então, a grande pergunta, e veja bem, você ainda tem um sacral totalmente aberto. Quando você tem um centro totalmente assim aberto, sem porta nenhuma ativada, você não tem nenhuma consistência aqui. Então, qualquer consistência que você sentir de energia que você tem, é um combustível passando ali, você não é essa pessoa, certo? Agora, quando você aguarda o convite, quando dentro dessa sua autoridade, né, projetada do ser, que é uma autoridade bem, né, única, rara, você entra nas coisas corretamente, aí vai chegar o sacral correto, o ego correto, a raiz correta, né? E todos os outros centros que vai ser trazido para você então, né, se envolver com aquilo que é correto para você. Então, é muito mais do que... Então, assim, eu achei que o que você escreveu fica muito bem escrito para a pessoa, para a mente entender. Mas, na prática, é bem mais embaixo, certo? É bem mais embaixo, o buraco, se você entende a brincadeira. Então, continuando aqui. Então, é muito mais, você acaba... Se você não tiver a consciência dessa sua mecânica projetora e que você funciona dentro daquela sua autoridade específica e sua estratégia, você vai ser levado pela correnteza. Né? Então, se eu ficar ciente que estou sendo condicionado e agir com a minha estratégia de autoridade, eu começo a não ser condicionado e vivo meu desenho. Yes! É isso sim. Porém, isso não é uma coisa que a gente vai fazer assim tão claramente como a mente escreveu bonitinha nessa sentença, não. Nós temos aí um processo de descondicionamento celular. Então, o desenho humano tem, assim, ó, os primeiros 7 anos de desenho humano são importantíssimos. Quando a gente diz primeiros 7 anos de desenho humano, eu estou dizendo desde lá de que você entendeu a sua estratégia de autoridade e começou a aplicar isso na sua vida, normalmente numa análise do seu desenho ou de alguma forma que você tenha lido, quer dizer que a tua mente entendeu isso sobre você e você começou a praticar isso no dia a dia, então você vai trocando as células, né? Você sabe que em 7 anos nós trocamos a maioria das células que podem ser trocadas no corpo. Então, depois de 7 anos, realmente você vai estar vestindo você mesmo com mais, digamos assim, propriedade, certo? Porque adulto, hoje, é condicionado lá do 0 a 7. Então, a gente já é condicionado, nosso corpo, nosso cérebro, a ser quem não somos. Né? Então, quando nos entregamos ao processo de autoconhecimento do desenho humano,
e trazemos para a prática, porque não é sobre estudar desenho humano, não é sobre saber tudo, não, é sobre você entender o seu desenho. O que significa para você reconhecer a sua mecânica no dia a dia, porque vai fazer a diferença, porque vai estar lá o momento na sua frente, que a cabeça vai dizer faz isso, mas se você lá é por exemplo, um gerador sacral e a tua barriga vai dizer e agora você vai dar o ouvido ao teu sacral. Porque você já sacou, certo? Já está vivendo, está aplicando, entende? Quem não começou ainda, conheça seu desenho e comece a aplicar. Porque isso vai trocando as células. Lá nos primeiros 7 anos, depois de 3 anos e meio, você tem aí um momento também muito importante que é a metade do caminho, digamos assim, né? Então, quando você passou 50%, você já começa a observar alguma coisa. Então, assim, não vai ser a mente que vai te dizer, agora você está realmente fazendo estratégia de autoridade, você não está condicionado nesse instante. Não, isso não existe da mesma forma que o corpo não te diz respira, 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 para você respirar, certo? Isso não existe. O que vai existir, que você vai ser testemunha de você mesmo, é que vão acontecer situações e você vai reagir diferente. E aí, quando você vê acontecer, aí você vê a mudança. A mudança, ela se apresenta na sua frente. Não é medida com a mente. Esse é um grande desafio, certo? Então, vai perguntando, que a gente vai desenvolvendo aqui, porque é muito importante que cada vez mais essas dúvidas, essas perguntas sejam esclarecidas. Então, gente, a questão do tempo dos neutrinos, nós somos condicionados naturalmente, porque o condicionamento é a vida. Ninguém está dizendo que o condicionamento aqui é o vilão ou não ser, não. O que nós estamos trazendo com esse conhecimento, na verdade, é a visão do que é a mecânica, certo? Então, você está aqui para ser condicionado. Eu também. Nossas famílias, amigos, colegas. Porém, nós nos alinhamos diariamente com experiências. Agora, se nós acreditarmos no que a nossa cabeça pensa, que sabe o que é bom para nós e decidirmos as coisas com a cabeça, então nós temos aí 99,9% a probabilidade de que vai entrar incorretamente em algo e vai acabar ou frustrado, ou amargurado, ou com raiva, ou muito desapontado. Basta um alinhamento através dessa nova consciência. Então, o projetor não tem sacral, não pode responder. Como é que vai responder? Então, ele aguarda um convite. O convite é um reconhecimento, né? Para aquelas coisas que vão mudar a vida dele, certo? E no dia a dia, ciente de toda essa abertura, certo? E, obviamente, dentro da sua estratégia de autoridade, você está lá seguindo o seu alinhamento diário. Não é algo que a cabeça vai medir dizendo, hoje, né, estou dentro da minha estratégia de autoridade. Não. Eventualmente, você vai ser apresentado com a situação ali na sua vida que vai te mostrar a diferença. E é esta consciência que você vai ter naquele momento que você vai começar a observar por esse ângulo, por essa lente, por essa autoridade interna que para você é sempre algo que é projetado do teu ser, né? É algo ligado com algo que te deixa feliz. Ou não, sempre. Isso é para você, veja bem. O tempo do neutrino para cada um é diferente. Até porque o tempo do neutrino vai vir ali para trabalhar a questão daquela mecânica em específico. Então, perguntas é a maior riqueza. Aguardo para responder. Então, gente, com tanta informação, não quero assustar e nem que vocês se sintam sufocados, eu continuo afirmando, não precisa saber todo o conhecimento. Você começa dando o seu primeiro passo,
faz seu desenho gratuito, vê através lá do seu desenho gratuito se a tua, né, autoridade interna, estratégia, a partir daí já vai por ali para ver quando e como é correto você realmente desenvolver o autoconhecimento com o desenho humano, certo? Então, o Desenho Humano Brasil, que é o órgão responsável aqui no Brasil, oficial, faz parte de um currículo internacional. Então, hoje, a dica do dia fica aqui para esclarecer para aqueles que não sabem, muitos dos que vão ouvir sabem, mas para quem não sabe, o primeiro passo para você, faz o seu desenho humano gratuito lá e já vê qual é a sua estratégia e sua autoridade interna para decidir as coisas. E aplica isso para isso aqui. Que isso aqui é um convite, uma pergunta, né? Se você não fez, vai fazer a sua análise fundamental com um analista profissional. Tem lá no Desenho Humano Brasil, analise seu desenho, você tem lá 3 analistas listados. Aí existe também, se você entrar na escola internacional, tem um link que vai te dar os profissionais do mundo, quer dizer, se você fala inglês, de repente quer fazer com um profissional, né, se você está lá em outro país. Então, assim, nós somos parte de uma organização internacional. E essa estrutura, ela é internacional, ela acontece lá na Rússia, nos Estados Unidos, na França, na Espanha, aqui no Brasil. Então, primeiro passo, você pode fazer análise da leitura, né, do seu desenho fundamental, como você quiser chamar, e o workshop, Viver Seu Desenho, é um passo importantíssimo, principalmente se você é mãe, pai, porque você no workshop vai poder sentar com o seu desenho daqueles que você convive, e entender a dinâmica de condicionamento que vive e cair a ficha, finalmente, de que não tem como, as coisas, não, nada é pessoal, nós estamos dentro de um oceano de neutrinos químico e age diferentemente em cada pessoa, quimicamente, né? Então, o amor é essa entrega. Eu agradeço pela sua atenção. Alguma dúvida, alguma pergunta, envia para o meu WhatsApp ou aqui para esse e-mail. Um super bom resto do dia hoje, que eu estou um pouco atrasada. Amanhã tem mais. E lembre-se, siga a sua estratégia de autoridade interna para alinhar-se com as pessoas e experiências corretas para você, de acordo com a sua natureza. Hoje, agora. Um forte abraço aqui de Floripa.